Muito prazer, meu nome é Gabriel Henrique e eu vou estar aqui falando para vocês sobre aprendizado por reforço. A gente vai dar uma introdução leve sobre o assunto e pegar algumas ideias básicas sobre esse método de resolução de problemas. Primeiro, vamos ver o que é a aprendizagem por reforço, né? É, Primeiro, de definição, temos a técnica de machine learning, que é a técnica de machine learning que o agente ele aprende em um ambiente dinâmico, ou seja, um ambiente em constante mudança, e o objetivo é maximizar um sinal de recompensa numérica, que a gente chama de recompensa. E vocês vão entender melhor como que isso funciona logo mais. Comparado com o supervisionado, né, os modelos mais comuns, mais usuais de IA, o aprendizado por reforço ele não usa dados rotulados, ou seja, a gente não precisa fazer um pré-processamento dos dados e colocar rótulos neles para a gente dizer, para ele poder evoluir e conseguir resolver problemas para a gente de forma eficiente. E diferente do não supervisionado, a gente tem um objetivo muito claro definido no aprendizado por reforço, que é de basicamente concluir uma tarefa que a gente propõe para ele. Porque assim que a gente vai iniciar o treinamento de um agente de aprendizado por reforço, a gente tem que definir muito bem qual vai ser a recompensa que ele vai receber quando ele fizer determinada ação ou quando ele chegar em determinado fim. Então ele sempre tem que ter um objetivo pré-determinado para ele poder funcionar corretamente. Vamos falar aqui de alguns dos termos que eu comentei e falar sobre os essenciais, né? Temos o agente, que é o sistema em si que toma as decisões. Temos o ambiente, que é o espaço onde esse agente vai agir e vai fazer as coisas. É um ambiente com variáveis e regras. E ele pode ser tanto simulado, ou seja, a gente criar uma cópia, a gente criar uma simulação de um ambiente virtual para o nosso agente funcionar, quanto a gente pode colocar o nosso agente num ambiente real. Dar um exemplo, por exemplo, carros autônomos. Carros autônomos não faz sentido a gente treinar um carro autônomo na vida real, porque pode causar acidentes, a gente pode bater um carro que causa um custo muito alto e a gente também não consegue gerar o treinamento tão rápido assim. Então, o que que a gente faz? A gente cria um ambiente simulado para poder treinar a nossa IA, pelo menos no início, antes que a gente consiga ter um certo nível de confiança nela. E como é que esse agente ele vai agir, né? Ele vai criar, vai fazer ações, que é uma etapa executada pelo agente no ambiente, seguindo uma política. O que é uma política? É basicamente o conjunto de regras que dita quais ações o nosso agente vai tomar em cada estado. Que estado leia-se como, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um labirinto. O estado do labirinto, dessa simulação, dessa interação, vai ser qual é o local que o nosso agente está. Esse é o estado. Então, baseado no local que ele está, nesse exemplo, ele vai tomar uma ação. E isso é uma política. Esse relacionamento entre estado e ação. E como que a gente define essa política, né? A política, em geral, ela é definida por uma recompensa. Então, a gente consegue saber qual é a melhor ação para se tomar em um determinado estado, baseado na recompensa que aquela ação vai trazer. É, Dando aqui uma passada geral no funcionamento, né, do RL, Reinforcement Learning. Primeiro a gente tem a observação, né, que o nosso agente ele vai receber qual é o estado atual do ambiente. Ele vai fazer uma ação baseada na sua política e vai gerar uma transição do estado do ambiente, né? E vai receber uma recompensa por isso. E após ele receber essa recompensa, ele vai atualizar a sua política, idealmente para que ele possa chegar no resultado mais satisfatório a cada iteração. Lembrando, isso aí é repetido milhares, milhões de vezes, essa observação, ação, transição e atualização. Temos aqui alguns tipos de abordagens. Deixa eu mover minha câmera aqui para vocês verem melhor. Temos alguns tipos de abordagem, como a livre de modelo,
que basicamente a gente não está criando a representação do ambiente, ele vai diretamente tentativa e erro dentro do ambiente não simulado. A gente tem o baseado em modelo, que foi o exemplo que. Um dos exemplos bons é a questão do carro, né? Que a gente constrói o modelo interno do ambiente para simular as ações, que é muito bom quando os testes reais são impraticáveis. Nesse caso, questão de robôs que dirigem carros, ou nesse exemplo aqui também que a gente colocou, que é criar um mapa de um prédio, porque a gente precisa. Não tem como a gente fazer isso diretamente. E tem algumas outras abordagens, que é baseado em utilidade, baseado em função, ação, valor, também questão de agente reativo, mas a gente não vai ver muito disso. A gente vai ver um pouco do agente baseado em Q, porque é um dos exemplos mais básicos que a gente tem do Reinforcement Learning. Então ele vai ser usado mais como exemplo. Então, vamos lá, a gente tem alguns benefícios mais gritantes assim, né, do RL, que é ele é muito bom em ambientes complexos, porque as- se a gente geralmente não tem que ficar escrevendo cada coisinha do ambiente, cada regra do ambiente, cada interação entre as coisas do ambiente. É, só às vezes se o nosso ambiente for um ambiente simulado e ainda assim não é necessário ser algo tão muito bem especificado. Ele se destaca muito bem com isso de ter várias regras no ambiente, já que ele aprende por tentativa e erro, né? Ele não precisa entender quais são as regras do ambiente que ele está. Ele só precisa saber como ter a maior recompensa em determinado estado. Ele também tem autonomia, ou seja, a gente não precisa ficar dizendo para ele o que é certo ou errado depois que ele começou a funcionar. Depois que ele começou, ele vai até atingir um platô de otimização. Ele também é muito bom com metas de longo prazo, porque a gente consegue, eu vou falar para vocês daqui a pouco, a gente consegue ver as recompensas das ações não só pela ação em si, mas também por o que é que essa ação traz para a gente, né? Quais são as ações que a gente vai poder fazer a partir dessa ação. Aqui a gente tem algumas aplicações, né, que eu já comentei sobre Reinforcement Learning, que é a direção autônoma, que é tomada de decisão e a segurança em veículos autônomos, também questão de navegação, né? E robótica, que a gente consegue colocar os robôs para manipular objetos e dar recompensas para eles baseado em N coisas, né? Velocidade de completude, pode até usar reconhecimentos de imagem, as possibilidades são infinitas. A gente tem aqui também alguns desafios do Reinforcement Learning, que seria a interpretabilidade, né? Basicamente é difícil entender algumas das decisões dele, porque ele pode estar num ambiente muito complexo. Os próprios algoritmos utilizados em algumas instâncias de RL são bem complexos, então é algo que você precisa ter um certo estudo maior para conseguir utilizar bem. Ele acaba tendo uma convergência lenta em ambientes imprevisíveis, então quando o ambiente ele muda bastante, de formas não esperadas, ele acaba demorando mais para conseguir para conseguir melhorar sua política o suficiente para tomar as melhores ações em determinadas situações. Outro ponto que a gente tem é o custo computacional, né? Porque além da gente às vezes ter que simular um ambiente, se a gente não puder colocar o nosso agente num ambiente não simulado, também tem o custo computacional de que a gente vai ter que simular as ações do nosso agente, ou pelo menos ler qual é o resultado dessas ações, várias e várias vezes, milhares, milhões de vezes, até que ele atinja uma política satisfatória. E ele também é muito dependente de dados e no sentido de que ele precisa de dados tanto você treinar ele com dados prévios. Então, se você quiser treinar ele com dados prévios, você precisa de muitos dados, de várias iterações. Quanto se você quiser
começar a treinar ele assim do zero, né, num problema, você precisa também de muitos dados sobre o seu ambiente. Você precisa gerar muitos dados também. E tem a questão da praticidade, né, que testes reais podem ser impraticáveis com exemplo da questão de carro autônomo, por exemplo, que o teste real, é muito difícil você ter um teste real disso, né? Você tem que fazer várias simulações antes. Aí você acaba tendo esses problemas. A gente tem também aqui alguns tipos de algoritmos de RL, que são o Q-Learning, que é o que a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, que é algoritmo clássico que aprende normalmente com tabela de ação e estado, basicamente qual ação você vai tomar em determinado estado. É, e a gente tem também os que usam redes neurais, que é o DQN e o DDQN, que é basicamente Deep Q Network e o Double Deep Q Network. O primeiro ele usa a rede convolucional, né, para poder aprender a política a partir de imagens, geralmente. Não precisa ser só imagem, mas como imagem é algo que redes neurais elas se dão muito bem interpretando, isso é bastante usado no algoritmo de Reinforcement Learning. E o Double Deep Q Network, ele basicamente é a mesma coisa, só que a gente vai ter duas redes neurais para essa questão de superestimação de valores, que a gente não vai ver aqui porque é algo já mais avançado, né, no assunto. E a gente tem também o N-Step Learning, que é basicamente uma evolução do Q-Learning, que considera mais passos futuros para poder propagar as recompensas. É, Em conclusão aqui, antes da gente botar um exemplo aqui mais prático, a gente viu aqui, né, que é uma abordagem poderosa, o Reinforcement Learning, que a gente consegue delegar a um sistema de inteligência artificial o decision making de um sistema, de um modelo complexo, de um ambiente complexo, e a gente não precisa necessariamente entender ele, a gente só precisa dar acesso ao ambiente para o nosso agente. Ele também tem essa questão de interação, né? Ele tem uma tentativa e erro com um feedback de recompensa, que é, essa ideia está presente em maioria das IAs, né? Mas nesse caso é realmente tentativa e erro mesmo. Ele faz as coisas sequencialmente, assim, o treinamento dele é sequencial. Pode ser usado para infinitas quantidades de aplicações, por jogos, por exemplo, uma IA que aprende a jogar xadrez muito bem, ou que aprende a jogar um Mario, por exemplo. Temos exemplos de alguns agentes que conseguem jogar três jogos diferentes com treinamento e a gente não precisa puxar um agente diferente para isso, então ele é muito generalista. A gente também tem outros exemplos mais de mercado, assim, como por exemplo a Nvidia que usa perdão, que usa o Reinforcement Learning para projetar chips de placas gráficas. Então isso também já pega no nosso ponto de que é um potencial gigantesco que essa categoria de A tem pra gente, né? Então, e meio que a gente tá no raso ainda, então a gente tem muito que explorar nesse sentido. Tá. A gente vai aqui ver o exemplo mais básico que a gente consegue ter do Reinforcement Learning. A gente vai usar aqui com base o Q-Learning para isso. Vamos imaginar que a gente esteja num labirinto. No nosso caso não é muito um labirinto, porque ele é minúsculo, mas é só para a gente pegar a ideia do exemplo mínimo. Que nós somos essa pequena bola aqui, e nós precisamos chegar no final aqui, no end. E o nosso agente ele vai aprender qual é o caminho para chegar no nosso end. Aqui ao lado vocês podem ver que a gente tem essa tabela aqui gigantesca com o estado, que é representado pela linha e pela coluna, ou seja, 00 é onde a gente começa, 01 é a direita, 10 é abaixo e 11 é o final. Eu me adiantei aqui e coloquei em vermelho todos os movimentos inválidos, ou seja, se eu estou no estado 00, não tem como ir para cima, eu não poderia sair do meu labirinto. Então a gente vai ver aqui como é que funciona o cálculo
de política do nosso agente, né? Como é que ele vai melhorar a política dele para poder tomar as decisões dele. A gente vai começar aqui, só deixando bem claro que, basicamente, a gente pode entender essa tabela como sendo nossa política. Então, vamos começar aqui, por exemplo, eu estou no 00, né? Baixo e direita estão com valores iguais, então eles têm a mesma chance de serem selecionados, porque a gente vai selecionar de forma aleatória com peso, baseado no quão boa uma ação é. Mas, como a gente começou agora, o nosso agente não tem ideia do que é que ele recebe de nada, ele não tem noção. A gente vai assumir que, se ele chegar aqui no final, a gente vai dar 10 pontos para ele, e a cada quadrado que ele anda, ele vai perder um ponto. A gente faz isso para estimular, primeiro, ele a chegar no final, né, ganhar pontos chegando no final, e ele tomar o menor caminho possível. Ou seja, quanto mais ele demorar para chegar no final, menos pontuação ele ganha. Então vamos lá, a gente está no 00 e vamos dizer que o nosso algoritmo escolheu baixo. Então, eu vou receber menos um, né, porque eu vou estar andando. E aí a gente pode colocar aqui que é o seguinte: quando eu estou no 00 e quero ir para baixo, eu recebo menos um de recompensa. Aí a gente já atualiza aqui nessa tabela de política. Vocês podem ignorar o que tem aqui em cima por enquanto, eu vou explicar melhor nas próximas iterações da gente. E agora, certo, eu estou aqui embaixo. E agora, quais são minhas ações possíveis? Se eu estou no 0, as minhas duas ações possíveis são ou cima ou direita. Cima não faria muito sentido porque ele estaria dando um backtrack, né? Ele está voltando para onde ele já foi. E isso muitas vezes é até cortado de forma bem brusca, por exemplo, dando um valor muito negativo ou simplesmente impedindo a gente de fazer isso. Então, é algo bem comum a gente poder ignorar o cima, por exemplo. Então, vamos dizer que ele vai para a direita. Se a nossa esfera for para a direita, ele chega no final e ganha 10 pontos de recompensa. Então, se eu estou no 1, 1, 0 e vou para a direita, eu vou ganhar mais 10 pontos de recompensa. E assim a gente acaba a nossa interação, porque a gente está no estado 1, 1, que ele não vai para nenhum canto, a gente já chegou no nosso final. É algo que a gente define, para cada problema a gente define se é para continuar, se não é. E tanto que essa nossa tabela, o estado 1, 1 vai permanecer zero pro resto dela, porque não faz sentido a gente ter uma política para sair do final do problema. Então, beleza, a gente terminou nossa primeira iteração. Então, a gente sabe que se eu estou no estado 00 e vou para baixo, eu perco um ponto. Se eu estou no estado 1, 0 e vou para a direita, eu ganho 10 pontos. A gente vai fazer a mesma coisa agora, por exemplo, para a direita, que vai ser exatamente a mesma coisa. A gente vai para a direita aqui, eu vou estar no 00 e vou para a direita, e por causa dessa caminhada eu perdi um ponto. E eu vou estar no 01, e se eu for para baixo, no 01, eu ganho 10 pontos. Tranquilo? Estou considerando aqui para facilitar, mostrar para vocês que quando ele está andando para o final, ele não está perdendo um ponto. Não está sendo 10 menos 1, está sendo só 10 e ponto. Ele perde um ponto se ele andar e não chegar no final. E aí, beleza. A gente tem a nossa tabela meio que preenchida. Considerando que esses dois valores aqui pra gente não fazem muito sentido, que seria um backtracking. Então, beleza. Então quer dizer que no nosso estado inicial tudo é ruim. Não, a gente vai entender agora, porque lembrando, o processo de treinamento é muito extenso. E ele vai começar de verdade agora. É agora que a gente vai trazer a nossa equação. Vamos começar como a gente estava fazendo antes. Vamos para baixo. Fui aqui para baixo. Beleza, estava no estado 00, fui para baixo. Como é que eu vou calcular meu valor? O valor que a gente calcula é
a nossa recompensa recebida, que nesse nosso caso é menos 1, por andar e não chegar no final, mais a melhor recompensa possível no próximo estado. Ou seja, qual é o nosso próximo estado? Se eu estiver em 0, 0 e for para baixo, vai ser o 0, 1. E qual é a melhor recompensa possível? 0, 1, 10. Então a gente vai pegar aqui e vai colocar menos 1 mais 10, que é igual a 9. Então a gente vai colocar o nosso novo valor de ir para baixo do início como mais 9. Por que que a gente não fez isso nas primeiras iterações, as duas primeiras? Porque nas primeiras, a gente não tinha qual era o valor aqui, era tudo zero. A gente não tinha que se eu tivesse no 0,1 e fosse para baixo era 10. A gente não tinha essa informação ainda. Então, o que eu estava fazendo antes era basicamente menos 1 mais 0. Aí por isso que eu já deixei escondido de vocês, que dá menos 1 igual. Mas percebem como a gente vai conseguindo mais informações sobre as recompensas e a gente vai conseguindo melhorar nossa política. Porque, por exemplo, fui para baixo aqui, né? Como sempre. Tô no 1, 0. Tô no 1, 0, mais 10. Eu vou escolher o mais 10 porque para cima não faz sentido, backtracking, né? E finalizei. Aí eu faço a mesma coisa com se eu fosse para a direita. Eu vou para a direita, eu vou calcular qual é o valor da direita. É o valor da recompensa recebida, que é menos 1, né? Porque a gente está andando para um lugar que não é o final, mais a melhor recompensa possível no próximo estado, que no nosso caso é 10. E aí, fazendo a soma dos dois, a gente fica com mais 9 também. Então, o que é que o nosso algoritmo entende disso, basicamente? Que não importa se eu for para baixo ou para a direita. Os dois caminhos são caminhos ótimos para eu chegar no meu destino. Isso, obviamente, acontece porque a gente está num 2x2 e não tem nenhum obstáculo nem nada. Mas, em um problema mais complexo, num labirinto mais complexo, a gente teria uma tabela maior de estados que iria funcionar literalmente dessa forma. É, e até e usando esse exemplo, né, vamos imaginar uma tabela maior, né, falar sobre um parâmetro muito interessante para a gente, que é o seguinte, é a taxa de o quanto que o nosso agente ele vai considerar recompensas futuras. Nesse nosso caso aqui, ele tá considerando a recompensa futura tanto quanto a recompensa atual, né? Então, essa nossa taxa é de 1 para 1. Mas vamos pensar que a gente quer que a nossa recompensa do próximo estado seja menos considerada, porque a gente quer uma recompensa mais imediatista. A gente vai usar a nossa variável, que ela tem eu vou tentar buscar aqui para vocês o símbolo em grego, que é o nosso, opa, fator de desconto. Vamos ver melhor o que ele é. O fator de desconto é basicamente o quanto que eu quero descontar de um valor futuro. Então, quanto mais no futuro uma recompensa está, menos ela me importa nesse exato momento, no nosso cálculo, né? Então, por exemplo, se eu for reescrever esse aqui, a gente pode reescrever como novo valor, né, igual em recompensa recebida, mais melhor recompensa possível no próximo estado, até agora normal, vezes opa, vezes o nosso fator de desconto elevado a t, menos t mais 1. Aí você pode pensar, o que é t mais 1? T mais 1 é basicamente o estado, o tempo, né? Então, vamos considerar que a nossa recompensa recebida está em t,
que é o que está acontecendo agora, né? A recompensa que a gente está recebendo no T atual e a gente está somando isso com a melhor recompensa possível no próximo estado, vezes o nosso fator de desconto elevado a T mais um. Por que, que a gente eleva a T mais um? Porque o nosso fator de desconto ele está entre 0 e 1. Ou seja, quanto maior for ficando esse valor que está elevando o fator de desconto, menor ele vai ser. Então, menor vai ser considerada a recompensa do próximo estado futuro, né? E isso também amarra numa coisa que a gente pode pensar assim, e se eu não tivesse. Porque aqui nesse caso a gente nunca faz uma soma muito grande, né? Porque a gente começa no 00, vai para o 01, por exemplo, e daí já chega no final, que é o 11. Mas se eu tivesse um caminho maior, né? E se eu tivesse um caminho maior, por exemplo, fosse um 3x3. Não daria para chegar em dois passos só no nosso destino. Porque aqui, vamos colocar aqui, vou deixar aqui só como melhor, para a gente entender que é a melhor recompensa possível do T mais um, vezes isso, né? E aí a gente pode estender isso para quantos próximos estados a gente queira. Então, ó, eu posso colocar isso mais melhor de T mais 2 vezes o nosso fator vezes T mais 2. E aí, como o fator está sendo está sendo elevado por um número maior, ele vai ficar um número menor e está multiplicando o menor mais futuro. E aí isso vai gerando um efeito que vai reduzindo o tanto que é impactante um valor. E eu não vou mostrar aqui tanto em detalhes, mas não é algo tão simples assim como só um somatório simples, mas a gente tem meio que uma matriz de possibilidades, porque o melhor valor aqui pode não ser o melhor valor que vai dar na frente, então é um cálculo bem mais complexo, bem mais intenso computacionalmente. Mas a lógica geral é essa aqui, é a nossa base. E eu acredito que com isso a gente tenha terminado a nossa aula. E eu vou deixar com vocês um questionário para ver se vocês estão com conhecimento, se vocês conseguiram absorver o conhecimento, né? Dessa parte mais introdutória do aprendizado por reforço. Boa tarde e até logo.